tema é sobre tempo. Sim, sobre tempo. Há algo, Silvia, que a gente não controla. E esse algo é o quê? É o tempo. Puxa vida, né? Quem nunca ouviu falar, aguarde, calma, tem o tempo de Deus. Nós costumamos falar isso, cristãos, né? Quando alguém vem se aconselhar, quando alguém vem se desabafar, a gente fala, irmão, irmã, aguarda. Existe o tempo de Deus sobre a sua vida. Existe o tempo de Deus, dele agir. Não é verdade? Você já ouviu ou já falou? Só que não é fácil, né? Porque o tempo de Deus significa aguarde, espere. Não é verdade? E quem gosta de esperar? Eu ainda não conheci ninguém que goste de esperar. Mas quando a espera é no Senhor, quando esse tempo é do Senhor, e você conhece quem é este Senhor, que tem o domínio e o controle de todas as coisas nas mãos, você acalma a sua alma. Chora, dependendo da situação, chora. Pergunta, fica em dúvida, dependendo da situação, sim. Mas o tempo do Senhor está sobre as nossas vidas e nós precisamos aguardar. Eclesiastes, abre comigo Eclesiastes 3. Quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, que realizou grandes obras, né? O homem mais sábio que Deus diz na Bíblia, realizou grandes obras, fez grandes coisas para o Senhor. Mas no final da sua vida, ele começou a refletir sobre tudo o que ele viveu e sobre o que é a vida. E aí no Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se e de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, e tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui. Santo Espírito de Deus, nós abrimos a Tua palavra porque sabemos que quando nós a abrimos, é o Senhor a falar conosco. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor leve cativo todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, para que possamos estar somente conectados ao céu, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, eis-me aqui, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Lendo Eclesiastes, e Salomão, né, tudo aquilo que ele fez, a escolha, né, dele, servir ao Senhor, pedir sabedoria, para realmente estar ali junto do Senhor com o povo de Deus. E lendo essa passagem sobre o tempo, eu chego à conclusão, e espero que você chegue à conclusão também, que aquilo que você não tem controle, não é problema seu. Então não se desespere. Eclesiastes capítulo 3 aqui está falando, a parte que a gente leu, que tudo tem o seu tempo determinado. Então, alguns cristãos sentem-se envergonhados de falar quando está passando por uma tribulação, quando eles estão angustiados, quando eles estão enfermos. Por quê?
Porque muitas vezes a mentira penetra nos nossos corações e a gente acha que a gente não pode ter uma angústia, uma tristeza ou uma enfermidade, porque senão alguém vai virar para a gente e vai falar que isso é falta de fé, irmão. É falta de fé. Onde já se viu você está abatido? Mas aquele que lê a palavra do Senhor tem a resposta, porque o Senhor nunca deixa a dúvida em nossos corações. A palavra de Deus diz que nós sim somos filhos de Deus, mas temos momentos de tristeza e de aflição aqui na terra. Temos tempo de guerra e tempo de paz, tempo de chorar e tempo de sorrir. A questão, amados, é o que você faz com essa tristeza e esse tempo de guerra. Onde você busca o seu refúgio, onde você busca a sua fortaleza, onde você vai buscar força, porque uma coisa é você desanimar, outra coisa é você abandonar a caminhada em Cristo por causa desta tristeza. Eu achei lindo, né? Acho lindo o louvor que nós cantamos agora, que fala sobre na tempestade, o que você vai fazer? Na tempestade eu vou cantar. Vai chorar? Pode chorar, eu choro bastante. Mas eu dou risada junto, aí eu louvo, eu adoro ao Senhor. Há tempo de tempestade nas nossas vidas. Ventos fortes, granizo, machuca, dói. E o que eu vou fazer? Eu vou cantar. Eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou abrir a palavra do Senhor, eu vou tomar posse que no meio da tempestade o Senhor estava com os seus discípulos e Ele fez acalmar a tempestade. Para quê? Para que o medo que estava no meu coração, no coração dos discípulos, para que aquele desespero que abateu os discípulos, e quando nós estamos em tempestade, nós também nos desesperamos, vá embora. E a gente segure na mão daquele que controla todas as coisas e fala, isso vai passar. É só um tempo. Não é? Eclesiastes nos promete. Tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. Época de IPs. Eu tenho um IP na frente da minha casa. O IP ele fica sem nada, sem folha alguma. Aí depois ele fica com folhinhas verdes. Aí depois ele vem, ele é amarelo e enche de flor amarela. Porque é a estação dele. É tempo. É tempo dele florescer. Há um tempo nas nossas vidas que nós também florimos. Mas há um tempo nas nossas vidas que é permitido pelo Senhor que nós venhamos a secar, a passar por dificuldades. Porque na maioria das vezes, não todos, mas na maioria das vezes, o tempo em que nós secamos é o tempo em que nós mais temos experiências do Senhor. É o tempo onde nós mais provamos dos milagres do Senhor nas nossas vidas. Por quê? Porque é o tempo que nós mais buscamos, sim ou não? É o tempo em que nós mais nos isolamos de outras vozes e buscamos ouvir a voz do Senhor. E este é um tempo. Começamos o segundo semestre. Muitas pessoas têm um peso sobre elas, porque o tempo passou e final de ano já está chegando. E pode ser que você tenha uma angústia no seu coração de que a pedra ainda não rolou. Para quem está chegando agora, a gente está com uma palavra profética sobre nós. Gilgal é a nossa estância, né? Lugar de transformação, um lugar de acampamento, de festas que nós compramos. Mas Gilgal é onde a pedra rolou, onde o novo de Deus vai acontecer nas nossas vidas. E se você for parar para analisar, como o tempo a gente não controla e a gente já está no meio do mês de agosto, agosto de Deus.
Talvez você olhe e fale, puxa, aquilo que eu coloquei no início do ano ainda não aconteceu. Será que vai acontecer? Será que vai dar tempo? Será que o Senhor vai fazer? Amados, eu não sei. Eu não sei o que você colocou diante de Deus, eu não sei se vai acontecer, mas eu sei que Deus tem um tempo determinado para agir na sua vida. E que se você busca Ele com a intensidade do seu coração, Ele sabe o que é o melhor para você e o tempo de você ter isto nas tuas mãos. Coisas assim maravilhosas, eu sei que tem acontecido na vida de alguns irmãos. Pastora Maria Alice, da Silvinha Luca, na vida dos nossos irmãos, porque chegou o tempo. Mas antes de chegar este tempo, as pessoas tiveram que semear e esperar no Senhor. Este tempo de espera é um tempo onde é necessário para que o Senhor nos prepare para aquilo que Ele tem como propósito nas nossas vidas. Salmo 37:7, coloca aqui para mim, fazendo um favor. Salmo 37:7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. No tempo de Deus, nós precisamos esperar no Senhor e confiar nele. Então, é difícil, principalmente nesse mundo tecnológico que tudo é em instantes, minuto já é pesado para a gente, é difícil a gente não só esperar, como confiar. Porque a gente se acha muito sábio, muito inteligente. E nós somos, porque o nosso pai, fala, precisa de sabedoria? Peça. Só que o nosso pai é muito mais sábio do que nós e sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, essa questão descansa no Senhor e espera nele, Deus, neste tempo onde Ele está trabalhando em nossas vidas, Ele quer que você confie que o melhor Ele está fazendo para você. Confie que além daquilo que você pede ou pensa, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Neste meio tempo de que Deus tem preparado para cada um de nós algo específico, porque nós não somos iguais, nossos propósitos na terra é glorificar ao Senhor Jesus, mas missões diferentes que nos completam no corpo. Deus quer que você não só ouça a sua voz, mas coloque em prática aquilo que você já aprendeu. Por exemplo, eu acabei de ler agora Eclesiastes 3, guarda esse versículo no seu coração. Não conseguiu guardar tudo, mas guarda assim, ó. Tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. E aí todas as ocasiões da sua vida estão dentro desse tudo, tá bom? Então você acabou de aprender que tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. Salmo 103:19 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então vamos lá, se tudo tem seu tempo determinado e o Senhor estabeleceu o seu reino, Ele tem o controle de tudo, a tua vida está nas mãos do Senhor. E muitas vezes nós andamos ansiosos de um lado para o outro. E esquecemos que o dia de hoje é o dia do tempo do Senhor oportuno para Ele fazer algo em nós e através de nós, porque nós estamos pensando no dia de amanhã. Alguém já pensou, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira e já começou a pensar no que vai fazer amanhã, no que vai acontecer amanhã? Sexta-feira, eu sou da construção civil, Sexta-feira, então, nós saímos às 4.
Mas geralmente minha filha sai às 6h10 da escola, então eu fico até mais tarde. Só que essa sexta-feira, minha filha estava com febre, não estava bem, então ela não foi para a escola. E eu consegui sair às 4h. Ai, fiquei tão feliz, é assim, algo maravilhoso. Ver os colaboradores saindo e eu saindo junto. Só que quando eu cheguei lá, um mestre, não foi o mestre, foi o encarregado de obras, ele virou para mim, o moço almoxerife, ele virou para mim e falou: Simone, sextou, hein? Eu falei: já estou entrando, já pensando em sair. No que eu falei isso, eu falei: Tavares, pequei contra o Senhor. Ele é irmãozinho de igreja também, glória a Deus. Falei: pequei contra o Senhor. Eu falei: retiro o que eu disse. Eu não estou entrando pensando em sair, porque nessas horas, poucas horas, o Senhor vai fazer algo maravilhoso em nossas vidas. Só que muitas vezes nós temos esse pensamento: eu vou, mas não vejo a hora de ir embora. Ou, estou numa fase difícil da minha vida, não vejo a hora de sair dessa fase, dessa tempestade, dessa fornalha que me queima, queima, queima. Eu não vejo saída. Amados, o tempo o Senhor nos deu de presente, sabia? Olha outra coisa aí. O tempo é um presente que Ele deu para mim e para você, porque é através do tempo que nós temos vida. É através do tempo que nós podemos curtir a nossa família. É através do tempo que nós podemos trabalhar e levar recursos para as nossas vidas. É através do tempo que nós podemos chegar num irmão e falar do amor de Cristo e ver ele realmente sendo levado para a salvação. E quando chegar lá no céu, você vai olhar e falar: puxa, porque às vezes ele não vem na mesma igreja que você, mas ele vai para outra. Ele está aqui, porque o presente que Deus me deu, eu usei com sabedoria. Então, independente da fase com que você se encontra hoje, o tempo de Deus para a tua vida é um presente, saiba usar. Se está num tempo triste, vê por que está essa tristeza. Quando eu entrei na igreja, eu entrei em depressão. Aí o histórico da minha família, da parte do meu pai, minha tia, minha irmã mais velha, tudo com depressão. E essa tristeza, essa depressão, ela vem numa melancolia, não tem um motivo. Do nada você está rindo, daqui a pouco vem aquela tristeza que faz com que você se afaste das pessoas, faz com que você não queira esse presente de Deus que é o tempo, você quer abreviar o tempo e já ir embora dessa terra, né? E por quê? Às vezes Deus vai permitir para você essa tristeza, para você chegar à causa dela e você vencer. Então, se você está num tempo de tristeza, consulte a Deus e olhe seriamente para o seu coração. De onde vem essa tristeza? Tem uma causa? A alegria do Senhor é a minha força. Não é? Tem uma causa? O choro pode durar uma noite. Essa uma noite, o tempo do Senhor é diferente, pode ser várias noites, mas a alegria, a certeza do Senhor, a alegria vem pela manhã. Se você está passando por um tempo de dívidas, não consegue administrar aquilo que você ganha mensalmente, é um tempo então de você ir até o Senhor. Pedir ajuda para os universitários. Pastor Dante é ótimo, Bispo Alex é ótimo. Preciso, me organizar financeiramente. Tudo que vem vai que nem água. Mas é tempo de Deus. E deixa esse tempo de Deus agir na tua vida. É um tempo difícil, mas é um tempo de você clamar por socorro. Se é enfermidade, por que esta enfermidade está sobre a minha vida? Talvez seja também uma questão aí, genética, vamos quebrar essa maldição. Talvez seja a má alimentação, talvez seja a sua má postura. Tudo tem um porquê,
E o Senhor tem uma resposta, mas você precisa buscá-lo. Às vezes, Salmo 139 diz que ele escreveu já todos os nossos dias, né? Quando nenhum deles havia ainda. Então, o tempo de Deus é constante sobre a sua vida, tá bom? Em todas as ocasiões. Às vezes, as coisas são impedidas de acontecer nas nossas vidas e a culpa não é do Senhor. A culpa é nossa. Existe o tempo cronológico, o nosso relógio. Nesse tempo cronos que a gente é ligado 24 horas, e viu, gente? Toda hora olhando aí, ó, no relógio, no celular, para saber que horas é, e toda hora eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, a gente muitas vezes deixa a ação do Espírito Santo em nós passar despercebido. Só que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso, que é o tempo Kairos, certo? Então, 2 Pedro 3,8, você também precisa marcar isso e gravar no teu coração. 2 Pedro 3,8, diz assim: não se esqueçam disso. Ó, quando o pai fala não se esqueça disso, não é para esquecer. Amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, para nós que vivemos num tempo cronos, tudo cronológico, tudo tem seu tempo, eu entro tal hora no serviço, eu saio tal hora, eu tenho que me vestir tal hora, para estar na igreja tal hora, a gente acha que o Senhor também age assim. Mas, para Deus, é Kairos, é outro tempo. E esse Kairos, ele pode ser traduzido como tempo determinado. É um tempo oportuno. Por exemplo, tem também em hebraico um outro tipo de tempo, que é o tempo Moed. Esse tempo, Moed, Moadim é festas, Moed, festa. Também é um tempo pré-determinado do Senhor para as festas, para um encontro que Ele tem com o seu povo, tá? Por isso que em Israel, para os judeus, todas as festas, Páscoa, Sucote, Pentecostes, é um motivo de muita alegria, porque não é uma festa, é um encontro com o Senhor, onde ali tem um significado profético. Hoje, eu creio no meu coração, se alguém quiser me corrigir, me corrija depois, mas sei não, hein? Que este tempo Kairos, esse tempo de Kairos, esse tempo Moadim de festas, onde é um tempo marcado para o Senhor se encontrar com o seu povo, nós que somos igreja, são todos os dias, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Nós sim, vamos nos alegrar nas festas. Eu, por exemplo, vou atrás do significado da festa e no dia que a gente faz a festa aqui, eu tomo posse, vou declarando que está sobre mim aquele ato profético. Mas nós que somos a igreja, os seus escolhidos, o Espírito Santo habita em nós e todos os dias é o dia oportuno do Senhor agir em nós e através de nós. Se não é o cumprimento da palavra do Senhor, da promessa do Senhor que Ele tem para a nossa vida, é o processo. Mas Ele está neste encontro e Ele está agindo para que, no momento certo, nós venhamos a desfrutar do cumprimento desta promessa. Vou dar um exemplo. Davi, ele foi ungido, certo? Para ser um rei em Israel. Da unção de Davi até o momento onde ele realmente subiu ao trono e passou a reinar, sabe quanto tempo demorou? Alguém sabe? 16 a 17 anos, dizem os estudiosos. Mas naquele meio tempo, nesse bom tempo, Davi se portou como realmente um rei. Davi passou por processos onde o Senhor ali foi o ensinando, para quando subisse ao trono,
fosse realmente aquele a quem o Senhor tinha o propósito para reinar e abençoar o seu povo. Só que passou um tempo. Eu não sei se você sabe, mas Saul foi perseguido pelo rei Saul, certo? E houve uma oportunidade onde Davi pôde, numa caverna, matar aquele que o perseguia. Só que Davi olhou para o rei, que estava ali numa situação bem vulnerável, e falou: não, eu não vou levantar a mão contra uma autoridade, porque ainda ele era rei. Ele tinha, olhando aos olhos nus, humanos, a oportunidade e o motivo para matar aquele que queria matá-lo, aquele que o perseguia. Mas neste processo entre a unção, o preparo do Senhor, até ele se tornar realmente o rei e subir ao trono, ele recebeu amadurecimento para quando a bênção estivesse completa, ele pudesse usufruir, sentar e ter a autoridade para falar com o povo de Deus. Quando nós esperamos no tempo do Senhor, Ele nos prepara para algo ainda maior. E é o que nós sempre dizemos, a bênção do Senhor não é só para nós, é para a nossa casa, é para a nossa cidade, é para a nossa nação e para onde o Senhor nos enviar. Então, não questione o tempo de Deus na sua vida. Busque entendimento para a fase onde você está, você amadurecer e ser abençoado. Ao contrário de Davi, não sei se você lembra de um tal de Abraão e de sua esposa Sara. Deus havia uma promessa para eles. Então eles teriam um filho. Só que o tempo demorou, o tempo passou. E a promessa do Senhor ele via acontecendo na vida de outras pessoas e não na vida dele. Até que então Sara teve uma ideia. Nossa, eu tive uma ideia, eu vou ajudar o Senhor. E deu então a sua escrava para o seu marido. Onde o seu marido então engravidou a escrava e dali nasceu Ismael. Hoje sabemos que Ismael, quem que é? É o povo que está em guerra constante contra Israel. E não é só sobre Israel, não. Ele quer destruir todos nós, todo o mundo. Quando nós agimos fora do tempo de Deus, as consequências são amargas. As consequências são penosas. Se ele, vamos lá, tem um tempo determinado para a minha vida, se ele tem o controle de todas as coisas na minha vida, eu preciso esperar o tempo de Deus. Eu não posso agir fora do tempo de Deus. Eu não posso agir precipitadamente, segundo aquilo que eu entendo, segundo aquilo que eu quero. Lembra, nosso coração, ele é corrupto. Ele é enganoso. Então, às vezes quando a gente fala assim, senti no meu coração, coloca o seu coração ali na balança do Senhor. Fala, Senhor, eu senti no meu coração novo, porque o Senhor criou em mim um coração novo, ou no meu coração antigo, porque aquele me engana. Aquele me engana. Posso falar também do filho pródigo, né? Ele tinha toda uma herança do seu pai. Ele tinha todo o cuidado do seu pai. Lá em Lucas, lê lá, Lucas 15. Ele tinha todo o cuidado do seu pai. Mas ele começou a olhar lá para fora. E quando ele começou a olhar lá para fora, ele começou a querer as coisas lá
de fora do aprisco, de fora da casa do pai, de fora da segurança, achando que o pai estava o privando. E quantas vezes nós também não achamos que Deus está nos privando de determinadas coisas, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu ir, não tem nada a ver eu vir, não tem nada a ver eu comer, eu beber, eu falar, eu andar. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ver que vai ter tinha, né? Um demônio aqui na terra que o nome dele era nada a ver, porque o nada a ver vai abrindo brechas que você vai ver, você está lá longe das bênçãos que o Senhor tem na tua vida. Então tira esse nada a ver de você. O filho pródigo então foi até o pai e falou: me dá tudo. Hoje, se o Senhor tivesse aqui e falasse: pode pedir. Você ia pedir tudo? Quero todas as bênçãos que o Senhor escreveu na palavra que são para mim hoje. Mais ou menos isso que o filho pródigo fez. Mas você não está preparada? Tô sim. Li a Bíblia tantas vezes, vou no culto, vou na célula, louvo o Senhor. Tô sim, pode me dar. Mas você não está pronto. O pai deu para o filho pródigo. E o que ele fez? Saiu dos átrios do Senhor. Se arrebentou. E as consequências foram dolorosas. Porque o pai o aceitou de volta. Mas até ele chegar ao pai, ele passou por humilhação, por vergonha, por fome. Deus quer nos poupar. Tem coisas que nós não precisamos passar. Por isso que o justo vive pela fé. Ouça, meu filho, isto não pode. Ouça, meu filho, essa porta está fechada, mas eu consigo arrombar, mas não é tua. Não use a sua força, não use a sua sabedoria. Se deixe levar pelo tempo de Deus e neste tempo, seja humilde para buscá-lo e saber qual é a vontade dele neste tempo. Por mais que te doa, por mais que seja um tempo difícil, busque ouvir a voz do Senhor. E se é um tempo de festa, de alegria, de força, de vitalidade, de bênção, também busque ouvir a voz do Senhor, porque a palavra diz que há tempo de rir, mas também há tempo de chorar. E em todo este tempo, o nome do Senhor precisa ser glorificado através das nossas vidas. Se é vitória, glorifica o nome do Senhor. Se é derrota, glorifica o nome do Senhor. Porque o não de Deus é resposta, porque o não de Deus é bênção, é proteção, é segurança e é vida para aquele que ouve a voz do Pai e o obedece. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Eu não sei o tempo, a estação em que cada um aqui está, mas eu acredito que o meu Deus, que é o seu Deus, o nosso Pai, Ele está no controle. E que Ele tem algo especial neste tempo para a sua vida. E que Ele tem algo para fazer em você através deste tempo da sua vida. Então pergunte a Ele. Pergunte a Ele na estação em que você se encontra. O que você pode fazer para melhorar? Na estação em que você se encontra, o que você pode deixar de fazer para melhorar? Talvez você queira estar no controle de todas as coisas, porque sempre foi você quem fez. Se você não faz, ninguém faz. Então, desde pequeno eu sou assim. Mas nós vivemos no tempo de Deus, e este tempo quem governa é Ele. Quem controla é Ele.
Nem olhando para o céu, nós não sabemos se chove ou se não chove. Há uma previsão, mas não uma certeza. Mas esse que tem o controle de todas as coisas, que escreveu todos os seus dias, Ele tem o controle do tempo da sua vida. Ele pode fazer chover se preciso for, segurar a tempestade se preciso for. Talvez, no momento de luto, no momento de perda, a gente acha que o Senhor não está olhando por nós. Que não era justo. Mas antes mesmo da gente nascer, Ele já tinha escrito que há tempo para todas as coisas, há tempo de nascer e tempo de morrer. Antes da gente nascer, Ele já tinha escrito todos os dias, não só nossos, mas de toda a humanidade. Talvez você não entenda porque só você se dá num relacionamento e o outro não. E você acha que isso é injusto, que o Senhor gosta mais do outro do que de você? O Senhor não tem filhos preferidos, mas Ele tem aqueles que são mais íntimos. E naqueles que são mais íntimos, Ele revela os seus segredos. Busca Ele. É tempo de Deus. É tempo de Deus na sua vida. E Ele fala. E Ele revela. E Ele te mostra. Talvez você esteja em festa, em alegria. Muitas bênçãos chegando. Muitas promessas do Senhor se realizando, mas você ainda fica inseguro de realmente relaxar e viver esse tempo de alegria, porque parece que quando tudo vai muito bem, alguma coisa ruim vai acontecer. Viva o hoje. Viva o hoje, o presente do Senhor é hoje, é agora. O amanhã pertence a Ele. E Ele vai te dar força para suportar todos os dias da sua vida. Mateus 6 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas, não importa o que, todas as coisas vos serão acrescentadas. Mesmo que você não esteja vivendo, creia e haja como se isso já estivesse acontecendo sobre a sua vida. Porque a palavra do Senhor não falha, e ela diz que todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o colo do Pai, quando você busca a voz do Pai, quando você age de acordo com a palavra do Senhor que está sobre a sua vida. Não tem um cristão que não tenha a palavra do Senhor. Porque Ele fala, constantemente Ele fala. E você nasceu para dar certo. Você nasceu para realmente exalar o perfume de Cristo. Você nasceu para ser testemunha viva de Deus, onde quer que você vá. Então creia, o tempo de Deus está acontecendo na sua vida. Usufrua deste tempo, viva este tempo, viva o hoje. O tempo oportuno é hoje. E amanhã, o Senhor dará conta do que vai acontecer na sua vida. Repete comigo: Senhor Jesus, eu creio e eu vivo o tempo de Senhor sobre a minha vida. Por isso, retira de mim toda ausência de paz, toda guerra. Retira de mim toda ansiedade, porque a fé é oposta à ansiedade. Retira de mim toda preocupação, toda necessidade de controle, porque quem controla a minha vida, as minhas emoções, é o Senhor Jesus.
E é através do Espírito Santo que nesta manhã eu entrego no teu altar todas as áreas da minha vida, todo o tempo que eu tenho, porque não é meu, é teu este tempo. E te peço, controla o meu tempo, Senhor, para que eu possa, através do teu presente, viver o aqui e o agora, porque isto é bênção sobre a minha vida, porque eu creio que aquele que me chamou, que me chama pelo nome, tem preparado coisas grandes e ocultas, que eu ainda não sei, mas eu vou viver, em nome de Jesus. Amém. Santo Espírito de Deus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, porque cremos em Ti. Eis-nos aqui, Senhor, porque somos Teus, porque temos vencido o maligno, colocado o Senhor abaixo dos nossos pés. Mas como o Senhor sabe que somos pó, que muitas vezes fraquejamos, a ansiedade, a preocupação, muitas vezes toma conta, Senhor, do nosso coração. Mas nesta manhã eu te peço que através do poder e do fogo do Espírito Santo, o Senhor vá nos tocando do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, fazendo com que, Senhor, num ato de fé, possamos realmente entregar para Ti cada área das nossas vidas e descansar nas Tuas promessas, descansar, Senhor, na Tua presença, à sombra do Onipotente. Santo Espírito de Deus, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar o Teu cuidado, para que possamos enxergar a Tua mão, para que possamos nos mínimos detalhes ver que o Senhor está agindo, e agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Por isso, Pai, em nome de Jesus, vem, enche-nos do Teu Espírito, que a cada dia possamos caminhar em novidade de vida, que a cada dia possamos diminuir cada vez mais, para que o poder do Espírito Santo nos tome e possamos andar segundo aquele que nos chamou, Jesus Cristo, olhando sempre para a cruz e não para as adversidades aqui da terra, olhando sempre para Cristo Jesus, que nos deu vida, que nos deu liberdade, que nos deu salvação, e sempre, Senhor, olhando para o reino e buscando a Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, para quando as noites frias chegar, para quando a escuridão chegar, nós possamos andar e olhar segundo aquele que já caminha no reino, onde não há escuridão, onde não há frio, mas há o calor do Senhor sobre as nossas vidas, mas a promessa do Espírito Santo se cumprindo em nós. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, e faz com que nós possamos realmente, Senhor, nesta semana, já começar a marchar profeticamente, vivendo o cumprimento das Tuas promessas e fazendo com que outros vejam, testemunhem da Tua ação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. É o que eu te peço, Senhor, e profetizo sobre o Teu povo. O tempo de Deus, o tempo oportuno, onde eles viverão hoje e se alegrarão pelas novidades que estão acontecendo a cada segundo em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá uma salva ao Senhor Jesus. Aleluia. Nada pode impedir o tempo de Deus na sua vida. Por isso, viva o tempo presente.